Saudações a todos novamente, professor Vladimir mais uma vez, dessa vez para analisar a segunda e última questão da segunda chamada da prova de trigonometria e número complexo do professor Ricardo. Nessa questão pede para que a gente tire uma raiz quadrada de um número complexo. Então aqui está um número complexo, a parte real dele, chamar esse número de z, é menos 8. E a parte imaginária desse número complexo é menos 8 raiz de 3, é o coeficiente da parte do número i. Ok? Tirar uma raiz quadrada de um número complexo não é tão simples, né? E aqui ele já dá como dica, como observação, que a gente vai ter que utilizar o segundo formato da fórmula de Moivre. Okay? Então a gente tem que escrever esse número complexo inicialmente, que está no formato algébrico, para a forma trigonométrica. Depois que a gente tiver esse formato, forma trigonométrica, aí sim a gente pode utilizar essa relação, essa fórmula de Moivre. Então a gente tem, antes de tudo, colher o módulo, representado por barras nas verticais assim, do nosso número complexo. O módulo corresponde à soma da parte real ao quadrado mais a parte imaginária também ao quadrado, retirado a raiz. Então a parte real é menos 8, mais a parte imaginária é menos 8, raiz de 3, também ao quadrado, e aí a gente retira a raiz. Geometricamente, o módulo representa a distância desse número complexo no plano de Arcangauss até a origem. Menos 8 ao quadrado, 64, que é a primeira parcela. Ao elevar ao quadrado esse número, a gente pode fazer o seguinte. O menos 8, primeiro número, ao quadrado vai ficar 64. E a raiz de 3 ao quadrado vai ficar 3. Então, a raiz e o quadrado se cancelam. Então vai ficar 64 vezes 3. Que você pode, evidentemente, multiplicar e depois somar e tirar a raiz. Mas aqui você pode observar também, da mesma forma que ao elevar ao quadrado um produto, você eleva o primeira dos fatores e depois o segundo fator, como eu fiz aqui. Você pode somar aqui uma parcela 64 mais 64 vezes 3, ou seja, 3 parcelas 64, vai dar 4 vezes 64, né? É como se aqui na frente tivesse um 64, 3 64, dá igual 4 vezes 64. E aí na hora de tirar a raiz quadrada, como eu falei anteriormente, de forma mais esperta eu tiro só a raiz da primeira, do primeiro fator, raiz de 4 é 2, e depois a raiz do segundo fator, dá 8. 2 vezes 8, 16. Se ao invés disso tivéssemos procedido com a multiplicação de 3 vezes 64, que a gente iria obter 192, e aí 192 mais 64 vai dar 256, que tem raiz quadrada exata 16. Ok? Voltando à nossa questão, módulo encontrado, a gente vai atrás do ângulo θ, um ângulo que esses números complexos faz com o eixo no plano de Arcangauss, ou seja, o primeiro valor, a parte real, ela corresponde, através dela que a gente obtém o cosseno desse ângulo. A parte real é menos 8, a gente divide pelo módulo que foi encontrado, 16. Menos 8 sobre 16 a gente pode simplificar, vai dar 1 sobre 2. Negativo, menos 1 sobre 2. A segunda parte, a parte imaginária, corresponde ao seno. É através dela que a gente encontra o seno
do ângulo θ. Vou colocar a parte real menos 8 raiz de 3 e dividir pelo módulo encontrado, 16. E a gente tem menos raiz de 3 sobre 2. Veja que pelo fato do cosseno e do seno ser dois números negativos, a gente também consegue deduzir o quadrante que esse ângulo θ se encontra. θ é um ângulo que está no terceiro quadrante, ou seja, ele é maior em graus, né, do que 180 e é menor ou igual que 270, terceiro quadrante, 270 graus. Aqui eu vou variar um pouco da resolução que está no PDF, fazendo o restante em graus ao invés de radiano. Bom, naquela tabela de seno, cosseno, tangente dos três ângulos fundamentais, 30, 45 e 60, o ângulo que tem cosseno meio e seno raiz de 3 sobre 2 é o ângulo de 60 graus. A representação de 60 graus, a conversão de 60 graus para o terceiro quadrante, é só somar 60 a 180. Então, o ângulo θ nessa situação aí é 60 graus, como é do terceiro quadrante, mais 180, a extremidade lá. Terceiro quadrante, isso vai dar 240 graus. E agora eu já sei escrever esse número trigonométrico, menos 8, menos raiz de 3, menos 8 raiz de 3, esse número complexo, na forma trigonométrica. A forma trigonométrica é o módulo da situação foi 16 vezes o cosseno do nosso ângulo, cosseno de 240 graus, mais I vezes o seno do nosso ângulo, ou seja, seno de 240 graus. Bom, agora eu vou utilizar a relação de Moivre para tirar a raiz. Tirar a raiz quadrada desse lado aqui, ó, que é o que a questão pede, essa raiz quadrada, é a mesma coisa de tirar essa raiz quadrada aqui, ó. É bom ter em mente que a raiz quadrada de um número pode ser escrito também como uma forma de potência. A raiz corresponde à potência racional, raiz quadrada, né, de 1 sobre 2. Raiz de ordem 3, por exemplo, seria a potência racional de 1 sobre 3, certo? Os índices das raízes correspondem ao denominador da minha potência, do meu expoente. E os termos aqui utilizados como potência correspondem ao numerador, certo? Para que fique claro. Por exemplo, o número A elevado à terceira e depois retirado uma raiz quinta de ordem 5 pode ser escrito como uma potência de índice racional, onde a potência aqui é o numerador, 3, e o índice da raiz, o 5, fica aqui embaixo, sobre 5. Bom, feito essa observação, a gente volta aqui para a raiz quadrada, escrevendo ela como potência. E aí eu vou abrir um parênteses aqui, 16 vezes o cosseno de 240 graus, mais I seno de 240 graus.
Tudo isso tirado a raiz quadrada equivale a elevar a meio. A relação de Moivre nos permite colocar esse índice, essa potência, dentro do conjugado das funções seno e cosseno. Ou seja, 1/2 vai multiplicar 240 em ambas as funções. 1/2 vai multiplicar 240 no cosseno e 1/2 vai multiplicar 240 no seno. 1/2 corresponde como índice aqui a tirar a raiz quadrada. Vai tirar a raiz quadrada do nosso módulo. Então, ao utilizar aqui nesse intervalo aqui a nossa fórmula de Moivre, o que a gente obtém é o seguinte: raiz quadrada do 16 é 4, parênteses, qual dividir 240 por 2, multiplicar por meio, a mesma coisa que dividir por 2, fica cosseno de 120. Mesma coisa para o ângulo aqui do nosso seno. O seno, ao dividir por 2, fica seno de 120. E aí, para que fique claro, o que eu fiz foi passar 1/2 aqui para dentro. Multiplicar por 1/2, multiplicar por 1 em cima e por 2 embaixo é equivalente a dividir por 2. A relação de Moivre é passar o índice para o interior ou conjugado da função trigonométrica, seno e cosseno também. E calculando o cosseno de 120, corresponde à parte negativa do cosseno de 60 graus, ou seja, menos meio, e o seno de 120 corresponde ao seno de 60 graus positivo, raiz de 3 sobre 2. Ao multiplicar por 4 vai ficar menos 4 sobre 2, mais 4 raiz de 3 sobre 2, que dá para dividir. Menos 2 mais 2 raiz de 3. Então essa é a raiz quadrada do nosso número trigonométrico menos 8 menos raiz de 3i. Então fiz toda a conta, acabei esquecendo que aqui tem a parte imaginária aí, tá bom? Colocando agora. Então esse é o finalzinho. Na sexta-feira a gente discute mais sobre questões desse tipo. Então, um abraço a todos e até a próxima aula.